A história extraordinária de Esperanza del Carmen Vázquez, no início do ano de 2023, no Centro Penitenciário Feminino de Las Flores, localizado no setor de máxima segurança destinado a crimes graves, uma detenta sofreu um desmaio repentino em sua cela de isolamento número 17. Quando a equipe médica realizou os primeiros exames, descobriram uma realidade que ninguém havia imaginado. A reclusa encontrava-se na 20ª semana de gravidez. No entanto, esta mulher havia permanecido completamente isolada durante quase um ano, sem contato com pessoal masculino, outras presas, visitantes ou qualquer tipo de comunicação externa. A cela não apresentava falhas de segurança, nem brechas no sistema. Então, como havia ocorrido esta gravidez? Esta história está inspirada em eventos reais que aconteceram em uma prisão da Colômbia em 2016. Se você acredita que a vida pode brotar mesmo das profundezas mais escuras, acompanhe-me até o final desta extraordinária narração. A Noite do Destino. Na noite de 12 de outubro de 2022, a tranquilidade envolvia o penitenciário feminino Las Flores. Não havia lua nem estrelas visíveis, apenas as luzes fluorescentes piscantes e os passos silenciosos dos guardas que ecoavam com regularidade. O setor C, onde se mantinham reclusas as detentas de alta periculosidade, estava protegido por grossas paredes de concreto e 3 portas metálicas com fechaduras múltiplas. Ali se encontrava a cela número 17, onde a luz natural jamais penetrava e o tempo parecia ter parado. Nesse lugar vivia a detenta Esperanza del Carmen Vázquez, de 34 anos, condenada à prisão perpétua em 2020 por tráfico de drogas em grande escala. Há aproximadamente 2 anos, permanecia em isolamento total. Ninguém a visitava, não recebia correspondência, não conversava com ninguém e era observada apenas por 3 guardas femininas que se revezavam. Esperanza mantinha uma conduta tranquila e ordenada, sem causar distúrbios nem mostrar sinais de alteração psicológica ou comportamental. Cumpria pontualmente com as refeições e respeitava os horários de higiene sob estrita supervisão. Essa noite foi igual a tantas outras. Esperanza não conseguia adormecer, algo que lhe ocorria desde sua entrada naquela cela. Encostou-se contra a parede, inclinou a cabeça para um lado e, sem perceber, levou sua mão ao ventre. Não falou nem suspirou. Seus olhos pareciam vazios, como se olhassem além do muro, para seu destino ou para o nada. Às 11h46 da noite, o oficial de plantão Miguel Ángel Herrera, que supervisionava o setor, observou através do sistema de vigilância como Esperanza se levantava bruscamente, dava um passo e desabava sobre o chão. Sua cabeça bateu contra a borda da cama de concreto e perdeu a consciência. Imediatamente ativou o alarme e pôs em marcha o protocolo de emergência de nível 2. Em menos de 3 minutos, chegou a equipe de intervenção rápida à cela. Abriram as 3 fechaduras consecutivas e trasladaram Esperanza em uma maca. Havia perdido a consciência, sua mão direita continuava sobre o ventre e tinha sangue nos lábios devido a uma mordida. Seu pulso estava fraco e as batidas do coração, lentas. A descoberta impossível. Quando chegou à unidade médica da prisão, o doutor responsável pelo plantão, Carlos Alberto Mendoza, começou imediatamente a preparar-lhe uma via intravenosa e a medir sua pressão arterial. Depois realizou um exame com ultrassom para descartar hemorragia interna. Assim que o transdutor tocou seu abdômen, ficou paralisado. Na tela apareceu um saco gestacional avançado e um coração batendo com força. A gravidez estava aproximadamente na semana 19 ou 20. Nesse momento, ninguém na sala pronunciou palavra alguma. Os sinais de choque se refletiam em todos os rostos. Como era possível que isso tivesse acontecido? O Dr. Carlos preparou um relatório urgente, assinou-o imediatamente e enviou-o à administração penitenciária. No dia seguinte, às 6 da manhã, a equipe se reuniu na sala de comando, onde o diretor da prisão, Alejandro Morales Jiménez, apresentou-lhes o relatório. Esta mulher esteve sozinha durante quase um ano. Ninguém teve contato com ela, ninguém entrou em sua cela. O sistema de fechaduras é duplo, eletrônico e manual. As câmeras funcionam 24 horas. Agora me digam, como esta mulher engravidou? O passado de Esperanza.
Quando Esperanza del Carmen Vázquez completou 25 anos, muitas pessoas ainda lutavam para encontrar seu caminho na vida. Mas ela já havia se tornado uma acadêmica reconhecida em sua área. Tinha estudantes, ganhava respeito e um futuro brilhante a esperava. No entanto, no auge desta ascensão, Esperanza conheceu um homem 7 anos mais velho que trabalhava no comércio de importação e exportação na região do Vale do Magdalena. Sua conversa era convincente, seu vestuário impecável e sua aparência inspirava confiança. Frequentemente chegava à porta da faculdade de farmácia em Medellín com uma caminhonete branca pequena, esperando-a ao terminar suas aulas com uma flor na mão e um sorriso caloroso no rosto. Esperanza viu neste homem um presente da vida depois de anos de estudo e esforço. Apaixonou-se e as coisas avançaram rapidamente. Casaram-se em pouco tempo e, no transcurso de um ano, Esperanza abandonou sua carreira acadêmica e mudou-se com seu esposo para a região dos Llanos Orientales. Mas apenas 6 meses depois do matrimônio, descobriu que o esposo em quem havia confiado estava afundado em dívidas por apostas e investimentos falidos. Esperanza não se irritou nem o abandonou, mas vendeu o apartamento que estava registrado em seu nome em Medellín e pagou todas suas dívidas, esperando que o sacrifício salvasse seu matrimônio. Mas a vida não dá a todos uma segunda chance. Uma noite, sem motivo aparente, seu esposo desapareceu repentinamente, deixando para trás apenas as dívidas e uma mulher destroçada. Depois daquela noite, Esperanza tentou manter-se viva dando aulas particulares básicas. Não lhe restavam nem reputação, nem futuro. Um dia apareceu uma pessoa que conhecia de antes e ofereceu-lhe um trabalho muito fácil. Cruzaria para o exterior, através de um posto fronteiriço, por apenas um dia, e transportaria medicinas herbais, com documentação oficial, a Medellín, em troca de $3. Esperanza estava em seu pior momento, então aceitou. Mas na manhã de 28 de dezembro de 2019, foi presa no posto fronteiriço de San Miguel. No fundo falso de sua mala, encontraram uma camada que continha 1 quilograma de heroína pura, quantidade suficiente para ser condenada com a pena máxima segundo as leis do país. Em 10 de maio de 2020, teve lugar seu julgamento no Tribunal Penal dos Llanos. Não havia testemunhas nem contradições nas declarações. Não tinha advogado privado e foi designado um defensor público. Depois de apenas 2 sessões, foi ditada a sentença: prisão perpétua agravada. Esperanza não objetou, não apelou da decisão. A vida na prisão. Após ser ditada a sentença, foi trasladada à prisão feminina Las Flores e converteu-se em reclusa no setor C, numa cela da qual só saía 18 minutos diários ao pátio. Não falava com ninguém, não via ninguém. Não tinha visitantes, não recebia nada do exterior, nem sequer um cumprimento casual. Esta mulher que dava conferências, realizava pesquisas científicas e era conhecida por sua paixão, havia se convertido numa sombra silenciosa, solitária, tranquila, presente, mas como se fosse invisível. O que ninguém sabia era que durante 2 anos não havia escrito uma solicitação de indulto, não havia enviado cartas à sua família, não havia mencionado seu passado a nenhum funcionário. Mas este silêncio não era rendição. Esperanza del Carmen Vázquez, dentro deste silêncio, havia escolhido outro caminho. Não tentava salvar-se a si mesma, mas queria dar à luz uma vida, um último significado, uma última esperança. Algo que ninguém conhecia, ninguém acreditava, mas que era a última luz que palpitava dentro dela. A investigação. Quando a comissão de investigação chegou a um ponto morto, a equipe de segurança técnica notou um detalhe pequeno, mas de extrema importância. No livro de guardas do mês de julho, encontraram um registro que mostrava que um recluso masculino havia sido designado a trabalhos de limpeza e manutenção no almoxarifado técnico entre o edifício administrativo e a ala de mulheres. O nome apareceu como uma mancha de tinta no meio de uma folha. Rafael Galindo Herrera, jovem de 26 anos, condenado a 30 meses de prisão por agressão intencional. Sua história era chamativa. Rafael havia sido um estudante destacado. Estava em seu 4º ano de medicina.
Havia obtido o segundo lugar na Olimpíada de Biologia a nível nacional. Seu pai havia sido um médico militar que perdeu a vida numa operação de resgate durante uma grande inundação. Numa noite de inverno, enquanto passava em frente à residência de sua irmã, viu um homem bêbado tentando arrastá-la à força para um beco. Golpeou o homem com uma chave inglesa que tinha em sua mochila. O homem sobreviveu, mas sofreu dano cerebral. Rafael foi preso, a acusação foi confirmada. Não havia testemunhas nem razão para reduzir a pena. Desde sua entrada na prisão, havia sido tranquilo, completamente comprometido com as regras, e como possuía altas habilidades técnicas, obteve permissão para ajudar os funcionários em trabalhos de manutenção. Em julho, ocorreu uma falha elétrica no edifício administrativo, perto da ala de mulheres, e Rafael Galindo Herrera foi designado à tarefa. A descoberta da verdade. Rafael foi convocado para interrogatório. A pergunta era clara. Você se comunicou com alguma reclusa enquanto realizava trabalhos de manutenção perto da ala de mulheres em julho? Rafael respondeu: Não, senhor. Não houve comunicação alguma. Apenas me pediram para limpar o painel elétrico e organizar a sala técnica. Mas havia um detalhe estranho. Rafael Galindo Herrera não negava nada de maneira categórica. Apenas dizia: não houve contato físico. Suas palavras estavam suspensas numa zona cinza entre a verdade e a mentira. Depois de dias de inspeção contínua, enquanto se examinava o sistema de ventilação entre a ala de mulheres e a zona técnica, um dos membros da equipe técnica descobriu algo inesperado. A cobertura de tecido sobre a abertura de ventilação era nova, diferente das outras aberturas deterioradas pelo tempo. Ao examinar o interior com detalhe, encontraram um fio delgado de nylon de aproximadamente 2 metros de comprimento, com uma pequena bola de madeira desmontável amarrada em sua extremidade. Quando puxaram suavemente o fio para fora, deslizou da abertura de ventilação uma pequena bolsa plástica do outro lado. Em seu interior, havia restos de um líquido de características não claras e uma seringa usada. Foram coletadas amostras e realizada a análise de DNA dos restos do líquido. Depois de 3 dias apareceu o resultado. A amostra de sêmen na seringa coincidia com o DNA de Rafael Galindo Herrera. O que parecia fantasia agora era realidade documentada com provas. A confissão. Na sala de interrogatório, sob a luz branca de neônio, Rafael levantou sua cabeça pela primeira vez e falou. Suas palavras não foram uma defesa, nem uma confissão de culpabilidade, mas simplesmente uma confissão nua. Não foi uma conspiração. Nenhum funcionário interveio. Não houve intercâmbio nem ameaça. Apenas um acordo silencioso entre 2 pessoas em lados opostos de uma parede. Uma se aproximava da morte a cada dia e a outra se afogava numa culpa antiga. Rafael começou a relatar a história. Quando fui designado a limpar o almoxarifado técnico, escutei à noite uma tosse suave por trás da parede. No início chegou um pequeno pedaço de papel através da abertura de ventilação, dobrado firmemente. Nos dias seguintes começaram a aparecer escritos gravados na cobertura de uma caixa de cigarros velha. O significado era claro. Não quero viver. Apenas quero dar à luz. Uma noite, Esperanza del Carmen Vázquez enviou uma nota final. Se tivesse um desejo antes de morrer, seria me tornar mãe. Rafael não respondeu imediatamente, mas depois de 2 noites enviou através da abertura de ventilação uma pequena bolsa amarrada com fio de nylon delgado. Em seu interior havia amostras de sêmen coletadas e uma seringa médica velha. Não havia ninguém que guiasse ou ajudasse. Tudo o que passou foi resultado de um acordo silencioso, cheio de medo e carregado de esperança. Uma queria criar algo antes de morrer, e o outro tentava, ainda que fosse uma vez, salvar uma vida depois de ter falhado em proteger sua irmã. O milagre da vida. Esperanza, sem apoio médico nem conhecimento e sem medicamentos, começou por instinto e determinação as tentativas de inseminação artificial usando a seringa. Tentou o procedimento cada noite durante uma semana. Sabia que as possibilidades de sucesso eram muito pequenas, mas não se importava porque não tinha nada a perder. Essa criança era a última esperança que dava sentido à sua vida. Quando apareceram os fatos, instalou-se um silêncio pesado na sala de interrogatório. Depois de um longo momento, Alejandro Morales Jiménez perguntou: ela sabia que o que fez violava a lei?
Rafael assentiu. Então, por que o fez? Rafael respondeu. Porque essa criança queria nascer. E porque em minha vida nunca havia dado a ninguém a oportunidade de viver. A carta de Esperança. Desde sua entrada na prisão, Esperança nunca havia solicitado um indulto, não havia pedido transferência para outro pavilhão, nem sequer medicamento para dormir. Apenas uma vez, através da abertura de ventilação, passou um papel rasgado. Se tivesse um desejo antes da morte, quereria ser mãe uma só vez. Sabia bem que, segundo as leis do país, pode-se postergar a execução da sentença de uma mulher condenada se tem um filho que não completou 3 anos. A gravidez poderia ser motivo para adiar o castigo, mas Esperança nunca tentou explorar esta situação. Não solicitou indulto, não informou a seu advogado de nenhuma intenção de apelar. Numa fria noite de inverno, Esperança del Carmen Vázquez escrevia uma carta. O papel era a cobertura de uma caixa de medicina velha. A caneta era a ponta de um lápis quebrado. A carta estava dirigida a Sandra Luz Herrera, a subdiretora conhecida por sua severidade. Esperança não estava suplicando, não se queixava, não acusava ninguém. Estava falando com a voz de uma mulher com coração de mãe. Quando fecho os olhos à noite, apenas escuto os passos dos guardas no corredor, e é como se a vida se retirasse de mim gradualmente. Esperar a morte é silêncio, mas algo dentro de mim se moveu, pequeno mas vivo. Sei que violei as leis, mas apenas quis, ainda que fosse uma vez, dar vida a uma criança. Conheço as leis e sei que o que fiz foi errado, mas também sei que nunca fui mãe. Não quero viver, mas quero que esta criança viva em segurança e não com medo. Se fosse possível, quero dar à luz meu filho num ambiente saudável e limpo. Não espero carregá-lo muito tempo em meus braços, apenas quero vê-lo abrir os olhos uma vez. O nascimento. Na madrugada de 3 de maio de 2023, antes que amanhecesse nos Llanos Orientales, caíram chuvas torrenciais sobre a cidade. Por volta das 4 da manhã, uma das guardas escutou um som inusual. Esperança estava deitada de lado, segurando seu ventre, encharcada de suor. Não chamou ninguém, apenas estendeu sua mão em direção à porta e tocou o metal em silêncio. Foi trasladada imediatamente à unidade médica da prisão. O Dr. Carlos Alberto Mendonça percebeu rapidamente que o parto havia começado antes da data natural. Era necessário que o parto ocorresse dentro da prisão. Esperança não gritou, não chorou. Agarrou-se à borda da cama, fechou os olhos e resistiu à dor sozinha. Não havia esposa ao seu lado, nem parente esperando-a. Apenas um médico militar, uma enfermeira mais velha e uma cama de metal fria e chuva explodindo sobre as paredes. O parto durou 1 hora completa, sem anestesia, sem monitoramento eletrônico, sem equipamento especializado. Apenas mãos entrelaçadas, sussurros suaves dizendo "vamos" e respiração arrancada de seu peito. No final, Esperança del Carmen Vázquez entregou de seu corpo um presente à vida. E então, enquanto a chuva continuava batendo nas janelas sem parar, escapou o primeiro choro de uma recém-nascida. Um som delicado mas claro, como se tivesse atravessado todas as nuvens negras que se haviam erguido sobre a vida de Esperança durante anos. Era uma menina pequena de 2,7 gramas, com os olhos fechados firmemente, as mãos apertadas e a pele quente e rosada. O doutor apôs suavemente sobre o peito de sua mãe. Esperança não sorriu, mas esse sorriso sutil foi o primeiro sorriso real que se desenhou em seu rosto desde que entrou na prisão. A separação. Durante 3 anos, Esperança criou sua filha por si mesma, sob vigilância estrita, mas com amor completo. Registrava cada dia num caderno pequeno o que gostava de comer. Quando disse "mamãe" pela primeira vez, o primeiro passo, a primeira queda sem choro. Ninguém lhe pediu isso, mas escrevia porque queria demonstrar a si mesma e ao mundo que não havia sido apenas uma mulher que cometeu um erro, mas que se havia tornado mãe e vivia por sua filha. Mas um dia, Esperança escreveu uma solicitação à mão, pedindo para tirar sua filha da prisão. Não estava exausta nem havia diminuído seu amor, mas sabia uma coisa: esta menina era inocente. Havia lhe dado vida, mas não havia sido criada para viver entre 4 paredes atrás de fechaduras e algemas.
como se fosse castigada por um pecado que não cometeu. O dia em que Esperanza del Carmen Vázquez deveria despedir-se de sua filha, não conseguiu chegar à porta da prisão. Não havia chuva, mas abraçou a menina contra seu peito pela última vez e enterrou seu rosto entre suas madeixas de cabelo delicado, que apenas começava a crescer. A menina sorria. Não sabia que se separaria de sua mãe. Não sabia como estava escrito o nome de sua mãe nos arquivos. Apenas estendeu sua pequena mão, tocou sua bochecha e disse num sussurro: "Mamãe, gosto mais da cor verde." Esperanza assentiu e havia mordido seu lábio até sangrar, mas quando entregou sua filha, suas mãos tremiam. Então se agarrou à borda de seu vestido para não cair pela tensão. Antes da despedida, entregou um envelope pequeno. Não havia dinheiro, brinquedo ou presente. Apenas havia uma foto, a primeira e última foto que reunia a Esperanza e a menina, e um caderno de aproximadamente 80 páginas escrito à mão. Na primeira página escreveu: "Para minha querida Luz Esperanza, és o mais belo que fiz em minha vida. Se leres isto algum dia, saibas que tua mãe viveu por ti, não para ser perdoada, mas para continuar sendo uma gota de luz na escuridão da vida." A nova vida. Nas afueras de um pequeno povoado na região dos Llanos Orientales, havia uma casa velha com um jardim onde cresciam árvores de amendoeira e manjericão. À frente havia uma campainha pequena e galinhas passavam pelo lado tranquilamente. As pessoas de lá a chamavam a casa da tia Esperanza. Não havia cartaz na porta, nem nome de associação registrado. Não publicava fotos, nem pedia doações. A tia Esperanza era apenas uma mulher mais velha que abria sua porta a quem não tinha lar e abraçava as crianças que haviam nascido sem abraço. Com um salário de aposentadoria simples e a ajuda de algumas amigas velhas, numa manhã de primavera chegou Luz Esperanza. O céu estava limpo e as flores começavam a abrir-se. Apenas tinha consigo uma funcionária, uma foto e um caderno. A tia Esperanza perguntou tranquilamente: "Como se chama a menina?" A funcionária respondeu: "Luz Esperanza." A tia Esperanza sorriu e disse: "Luz como a vida, e esperança como o que sai da escuridão." Desde esse dia, Luz Esperanza teve um lar. Não era luxuoso nem grande, mas tinha balanço, brinquedos para compartilhar e contos narrados com a voz da tia Esperanza na hora da sesta. Ninguém lhe perguntou por sua mãe, ninguém mencionou a prisão. Apenas pessoas que a amavam sem condições. E cada vez que alguém lhe dizia, "Tua mamãe te ama", assentia tranquilamente, como se tivesse escutado isso antes de um lugar distante. O legado de Esperanza. O tempo na prisão não passa como fora. Aqui as estações se medem não por meses, mas por mudanças de guardas, pelo número de vezes que mudou a guarda e por quantas vezes floresceu a árvore do pátio. Desde que Luz Esperanza se foi, a cela número 17 voltou a ser como era, silenciosa, fria, escura, mas todos os que passavam junto a ela sabiam que esta não havia sido apenas uma cela para uma condenada, mas um quarto onde havia nascido algo. Não apenas uma menina, mas uma mulher cuja alma havia morrido e depois voltou à vida. Esperanza del Carmen Vázquez continua lá, condenada à prisão perpétua. Não solicitou indulto, não se queixou, não pediu nada. Apenas pediu para continuar escrevendo cada dia 1 hora. Cada carta começa assim: "Para Luz Esperanza, filha de sua mãe", e depois escreve: "Qual é tua comida favorita? Estás aprendendo a andar de bicicleta? Se alguém te incomoda, não tenhas medo, porque eu estou aqui sempre. Viste uma mulher em teus sonhos e te perguntaste se é tua mamãe? Cada mês vem Sandra Luz Herrera. Já não traz água quente, mas traz papéis, canetas e, às vezes, uma carta da tia Esperanza. Luz Esperanza está aprendendo a andar de bicicleta. No início do ano, fez seu primeiro prato de massa com suas próprias mãos. Sua voz é linda quando canta. Não são muitas palavras, mas são suficientes para iluminar o rosto de Esperanza durante alguns momentos. Um dia chegou um pacote postal à prisão. Dentro havia um desenho feito com cores brilhantes. Uma casa com telhado vermelho, uma árvore verde ao lado, uma mulher no centro segurando um papel e, em cima, com letra infantil: "Mamãe, já sei escrever." Esperanza olhou o desenho durante muito tempo, depois o dobrou com cuidado e o pôs entre as páginas de seu caderno. Naquela noite, se sentou diante de sua mesa durante 1 hora. Não escreveu,
Não falou, apenas apoiou sua cabeça em sua mão e permaneceu assim. Depois sorriu. Ninguém a escutou, ninguém viu suas lágrimas, mas o sorriso estava lá, suave, como um tremor de ar ligeiro. Era o sorriso de uma mãe que havia dado à luz, amado e dado um nome. E isso havia sido suficiente para ela. Reflexão final. Desde sua entrada no penitenciário, Esperança nunca pediu perdão, nunca solicitou transferência para outro setor, nem sequer pediu pílulas para dormir. Apenas uma vez, através da abertura de ventilação, passou um papel rasgado escrito com letra trêmula. Se tivesse um desejo antes de morrer, quereria ser mãe uma só vez. Rafael Galindo Herrera havia cumprido sua condenação e foi liberado 2 anos depois que nasceu a menina. Saiu como saem todos os presos, mas deixou para trás uma pequena parte de si mesmo. Uma parte que nunca se atreveu a chamar minha filha. Ninguém registrou essa despedida, ninguém soube o que se disse ou não se disse. Mas nesse momento uma mulher abraçou sua filha mais forte contra seu peito e deu-lhe palmadinhas suaves nas costas, como se estivesse liberando uma respiração de despedida sem som. Passaram-se 5 anos desde então. Luz Esperança agora tem 8 anos. Seus olhos brilham, chora pouco e ri muito, especialmente quando vê o sol. A velha sala médica ainda existe. As paredes foram pintadas e as portas renovadas. Mas no canto onde estava a cama metálica, ainda há uma marca. A pegada do lugar onde a menina dormia cada noite e sua mãe se inclinava sobre ela até que adormecesse. Não restam muitos na prisão que saibam que esta menina nasceu da esperança, não do amor. Mas um dos guardas veteranos sussurrou um dia: esta menina é como se não tivesse nascido aqui, em seus olhos a esperança. Hoje, Luz Esperança vive feliz com a tia Esperança nessa casa com jardim de amendoeiras e manjericão. Cada noite, antes de dormir, a tia Esperança lhe conta contos de mães valentes que deram tudo por amor. E embora Luz Esperança ainda não conheça a história completa de sua origem, sabe em seu coração que vem de um lugar onde o amor venceu o desespero. Esperança del Carmen Vázquez permanece na cela 17, escrevendo cartas que talvez sua filha leia algum dia. Não busca perdão, nem liberdade. Encontrou sua redenção no momento em que escutou o primeiro choro de seu bebê. Nessas 4 paredes frias, uma mulher que havia perdido tudo descobriu que ainda podia dar a vida, e esse presente se converteu em sua maior vitória. Conclusão: a história de Esperança nos lembra que mesmo nos lugares mais escuros, a esperança pode florescer, que o amor maternal transcende qualquer barreira, e que às vezes os milagres nascem dos corações mais quebrantados. Esta extraordinária história nos ensina que a vida sempre encontra um caminho, e que o amor de uma mãe pode converter mesmo a prisão mais fria num lugar onde nascem novas esperanças. Se esta história te comoveu tanto quanto a mim, não esqueça de se inscrever para mais conteúdo que toca a alma humana.